ficção científica é um gênero sempre muito ligado aos fenômenos culturais. Logo, está sempre propenso a mudanças de ênfase e de sentidos. A gente pode pensar a ficção científica como histórias baseadas ao redor do avanço tecnológico, da robótica, exploração espacial, viagem no tempo. Ainda que isso tudo seja muito vago. Eu gosto da terminologia no italiano, são histórias de fantasia científica. Eu acho que essa ideia do fantástico, que parte desse limiar entre um status quo e a apresentação de algo novo, e tudo isso a partir dessa ansiedade em relação à tecnologia, em relação ao que é novo. Por isso eu acho interessante pensar a ficção científica em diferentes momentos. Talvez a ficção científica seja um gênero que sempre esteve no cinema em alguma medida. E é partindo dessa ideia que eu estou fazendo esse vídeo crítica hoje. Eu vou, para além de fazer uma crítica sobre os filmes, na verdade eu quero pensar como esses dois filmes que partem praticamente da mesma história são diferentes e como eles refletem os seus momentos de produção, os seus momentos de realização. Então, começando pelo Incrível Homem que Encolheu, filme americano de 1957, dirigido por Jack Arnold. Na sinopse temos o seguinte: enquanto relaxava em um barco, Scott é envolvido por uma estranha névoa. Meses depois, ele descobre que está encolhendo. Quando Scott atinge a altura de um menino pequeno, sua condição se torna pública. Ao saber que não há cura, ele se revolta contra a esposa. Conforme Scott vai encolhendo, a ponto de caber numa casa de bonecas, ele trava uma batalha com o gado da família, ficando perdido e sozinho no porão, onde agora é menor que um inseto comum. Do mesmo diretor dos anos antes, temos Tarântula, que é um filme de aranha gigante. Há outros filmes também de animais gigantes. Esse é um aspecto bastante característico dos filmes de ficção científica, justamente esse uso dos efeitos especiais. Claro que, para os olhos de hoje, talvez, eles pareçam muito mambembe, eles pareçam muito falsos. Mas eu gosto de pensar que isso faz parte da estética da época. E, em alguma medida, eu acho até mais agradável esses efeitos do que alguns CGIs de hoje. Mas o uso de efeitos especiais é algo muito característico da ficção nesse período. É quase como se isso descrevesse o que é um filme de ficção científica. E no caso do Incrível Homem que Encolheu, a gente tem vários usos diferentes, várias propostas diferentes para trazer esse efeito do personagem encolhendo. A gente tem a câmera em perspectiva, a gente tem a construção desses objetos em escala, a gente tem sobreposição. Então eu acho isso um aspecto bastante interessante no filme, bastante positivo, que como existem vários usos diferentes e isso se reflete também em como é representado o personagem diminuindo em aspectos diferentes, fica algo bastante criativo, pois explora diferentes maneiras de representar esse personagem colhendo. E eu gosto principalmente quando ele finalmente está muito pequeno e está preso no porão, e aí o filme muda completamente de tom. Apesar do filme ser um drama, a gente acompanhar o drama do personagem, ele tem um tom um pouco mais pesado, mas quando o personagem cai no porão, a gente tem sequências muito interessantes utilizando esses objetos gigantes, entre aspas, né, e o confronto dele com as situações e aspectos até de aventura, dele escalando, dele tentando sobreviver a uma enchente. Então são aspectos que remetem até filmes de aventura, ação, assim. Então o filme ganha uma faceta a mais, assim, né? Apesar do filme acompanhar esse drama do personagem e como ele está lidando com essa condição, ele consegue trabalhar esse aspecto do fantástico, da ficção científica, ele consegue trabalhar esse aspecto do drama, do casal, ele consegue trabalhar esse aspecto de aventura e ação, né, na segunda metade do filme, quando o filme se foca unicamente no personagem, e ao mesmo tempo consegue ter uma conclusão que remete a um aspecto bastante filosófico. O filme, ele, apesar de ser um filme que é exibido em matinês, tem esse aspecto. A ficção científica tem uma pecha até um pouco negativa, assim como o horror, esses filmes de gênero. Apesar disso, o filme tem uma densidade na mensagem que ele quer passar. O filme tem uma densidade filosófica. Ele conclui, ele se fecha com uma narração muito interessante. Isso é um aspecto também que permeia o filme, né? Que é talvez característico do noir, talvez, que tem a narração do personagem, né? O que reflete o Richard Matheson, que é o autor da obra original que o filme foi baseado, né? Então o filme tem uma narração que acompanha o filme inteiro, e que se conclui com um texto muito bonito, que apesar de não ser um final exatamente feliz, o filme acaba abordando uma temática bastante profunda sobre perspectiva e sobre a própria noção de vida, né? Então, apesar de ser uma produção com uma distribuição
um foco mais popular, assim, é um gênero mais popular, é um filme B, digamos assim. Ainda assim, ele é um filme que tem uma densidade no conteúdo, tem essa criatividade em relação a como representa esse aspecto do sci-fi. E pensando em contexto e subtexto, né, como o filme se relaciona com o período que foi lançado, geralmente esses filmes desse período do pós-guerra, eles abordam principalmente o fantasma do comunismo, né, a relação com a União Soviética, especialmente em filmes de invasão, em filmes de abdução, em filmes que representam os alienígenas como shapeshifter, né, que assumem a forma das pessoas. Tem filmes de catástrofe também. Geralmente a ficção científica ou ela vai partir de um aspecto otimista em relação ao futuro, em relação ao uso das tecnologias, em relação à maneira que a gente lida com o que é estranho, com o outro, né? Ou vai partir de um aspecto mais negativo, filmes de catástrofe, filmes que refletem o medo em relação ao uso de energia atômica, o medo de bomba atômica. No caso em questão do Incrível Homem que Encolheu, a gente não tem muita explicação em relação a por que isso está acontecendo com o personagem. Ele simplesmente entra em contato com uma nuvem misteriosa e ele simplesmente começa a encolher. A gente já tem uma sequência onde ele faz vários exames. Existe essa representação do cientista, essa representação do laboratório, exames de raio-x, tubos de ensaio, etc. Essa imagem que remete a esse aspecto mais científico, entre aspas. Né? Mas, no fim e ao cabo, a gente não tem uma explicação do porquê isso está acontecendo com ele. A gente tem até uma certa esperança em relação a uma cura, mas que, no fim das contas, o filme não parece caminhar para esse lado. Mas, principalmente nos diálogos, o que a gente tem de fato é uma questão em relação a se ele entrou em contato com algum tipo de energia radioativa, algum foco de toxicidade. Então remete esse medo em relação à energia atômica, em relação ao uso da bomba atômica. Então acho que esse é um filme que parte dessa ansiedade em específico. Mas para além disso, se a gente for pensar também no subtexto, né, como esse personagem masculino está se encolhendo, essa é uma outra ansiedade também presente nesse período do pós-guerra. Também se reflete também em filmes como Noir, como essa noção de uma perda do espaço da masculinidade em relação à presença dos direitos das mulheres, a presença das mulheres no mercado de trabalho, etc. Esse é um outro aspecto também que reflete muito a filmes dessa época. Então essa imagem do homem encolhendo, desse homem da casa, também é um aspecto que desponta também desse período. Né? Acho que também mais como um subtexto também, que também reflete um pouco da biografia do autor do romance, né, do autor do conto que baseou o filme. Escreveu num momento de ansiedade em relação às contas e em relação a como ele ia conseguir lidar como um chefe da casa. E esse é um dos aspectos que eu acho que eu mais gosto na ficção científica desse período, que às vezes pode ser algo que as pessoas vejam como tosco, mas apesar de ser uma ideologia bem escrachada, eu acho que por esse fato é bem interessante como um documento de uma época. Algum aspecto que é datado não necessariamente quer dizer que é ruim. Eu acho que, de fato, às vezes reflete um pouco o retrato de uma época, né? Reflete um pouco as ansiedades de uma época. Ao mesmo tempo que acaba sendo um documento muito específico sobre um tipo de produção artística de um determinado período. E aí vem um ponto interessante, porque no ano de 81 a gente tem A Incrível Mulher que Encolheu, que também é um filme americano, mas no caso de comédia e ficção científica, dirigido por Joel Schumacher. Na trama acompanhamos Pat Kramer, que é uma dona de casa suburbana, comum e mãe de 2 filhos. Seu marido é executivo de publicidade. Após ser exposta a um perfume experimental e outros produtos químicos da empresa do marido, ela começa a encolher gradualmente no início e depois rapidamente. Aqui possui algumas rimas visuais em relação ao primeiro filme, né, algumas paródias do primeiro filme. Eu acho que nesse filme o fato dela ser uma celebridade, de ter algum tipo de cobertura da mídia é mais presente, o que talvez reflita um aspecto da época. E aí vem um ponto que é específico desse filme, que tem um grupo de cientistas malucos que sequestram a Pat, e eles planejam encolher o mundo inteiro realizando experimentos a partir dela. E com a ajuda de um gorila, ela consegue escapar. E no fim das contas, ela volta a crescer, né, depois de entrar em contato com uma mistura química também, qualquer explicação. E no fim ela começa a crescer demais, o que dá um aspecto que ela vai ficar gigante dessa vez. Bom, enquanto o primeiro filme talvez passe de uma abordagem mais realista, até pensando em aspectos de como a diminuição de tamanho do personagem vai refletir na frequência de voz, vai refletir na alimentação dele em algum aspecto.
Nesse filme em questão, pelo fato de ser uma comédia, não há nenhum tipo de preocupação em relação a isso. Tudo é representado de maneira muito cômica, de maneira muito leve, tudo muito colorido, né? Os anos 80. E até as várias vezes que ela é dada como morta, é feito de qualquer jeito. Então, todo o aspecto denso e filosófico do primeiro filme, acho que não é apresentado aqui. O problema desse filme não é em relação a comparar com o primeiro filme. Acho que tudo bem abordar essa história de outro jeito, abordar de um aspecto mais cômico. Acho que a questão toda é que esse filme acaba apresentando muitas ideias e não parece ter muito compromisso em resolver e nem desenvolver elas, né? Como eu disse, a personagem dá por morta 2 vezes, mas não tem um desenvolvimento da relação dela com a própria família, assim. Então a gente acaba às vezes não sentindo como de fato as coisas acontecem. Então o primeiro filme parte de um aspecto de drama, e isso se reflete muito na tristeza que o personagem tem de estar diminuindo. E no caso a questão aqui é tudo levado de uma maneira muito lúdica, o que poderia ser divertido, mas é só sem graça. É tudo muito sem graça. É tudo muito escrachado, é tudo muito clipe da MTV. E o filme, até pensando nessa questão de contexto, nos anos 80 a gente já tem um aspecto muito do consumismo, né? A gente for pensar no Eles Vivem no Carpenter, que é um filme que aborda essa temática. A Incrível Mulher que Encolheu parte dessa ansiedade do consumismo. A personagem ela encolhe a partir de entrar em contato com produtos. O filme abre com uma cena no supermercado. Então, essa ansiedade em relação ao consumo, ao que a gente está consumindo, ou o que é colocado nas prateleiras para a gente consumir, eu acho isso um aspecto interessante. É um ponto que poderia ser melhor aprofundado no filme, mesmo sendo uma comédia. E até agora tendo vilões, né, no caso, sendo cientistas malucos, donos de empresas, né? Então o filme ele tem um foco interessante, até bastante interessante, que talvez poderia ser melhor executado. No fim das contas, ele é só sem graça, e tudo que é interessante do outro filme acaba se perdendo aqui, que apesar de ter uma boa ideia, né, parte dessa ansiedade em relação ao consumo, em relação à produção de alimentos, acaba sendo mal executado. Então esse foi o vídeo crítica de hoje. Eu uni os 2 filmes só no vídeo, até porque é a mesma história. Ambos são formas de abordar a ficção científica, refletindo o seu contexto, né, de produção. Então é isso. Se você gostou do vídeo, vou pedir que você se inscreva no canal se você não for inscrito. Deixe o like, comente sugestões para próximos vídeos e compartilhe com quem você acha que pode se interessar. Obrigado pela atenção por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Diabolical instruments of destruction.